É um verdadeiro escândalo. O STF está escondendo os dados sobre o 8 de janeiro e se recusa a dizer, até mesmo para a imprensa, quantas pessoas ainda seguem presas por conta do 8 de janeiro. Gente, eu fiquei totalmente estarrecido quando eu vi isso aqui, ó, no perfil do X do Davi Agape, um dos jornalistas do Twitter Files Brasil. Olha aí. Quantos ainda estão presos pelo 8 de janeiro? Essa é uma pergunta simples, que nenhuma autoridade responde. STF, MPF e Polícia Federal se recusam a divulgar, amparando-se em sigilos que violam a lei de acesso à informação. Olha, isso aqui é surreal. Claro que nada mais surpreende quando a gente está falando de STF, né? Especialmente quando se trata do 8 de janeiro. Aí é que tudo fica errado mesmo. A Constituição é jogada no lixo, as leis são sacrificadas no altar da vaidade de Alexandre de Moraes. O certo vira errado, o errado vira certo. Mas a gente está falando agora de processos criminais que são públicos por determinação constitucional, que não envolve nenhuma hipótese de sigilo e que diz respeito ao tema mais pulsante da política nacional hoje, que é a anistia aos presos do 8 de janeiro. Por que raios que o STF não diz quantos ainda estão presos? Esse negócio de esconder número de presos, quem está preso é coisa de ditadura. Vocês já imaginaram o escândalo se nós, da Força Tarefa da Lava Jato, escondêssemos os dados sobre quem estava preso em Curitiba? Ia cair o mundo, simplesmente. Veja os absurdos aqui que o Davi traz na reportagem dele, lá no site dele, aqui ó. Judiciário se recusa a revelar quantos ainda estão presos pelo 8 de janeiro. Olha aí, entrei em contato com advogados que acompanham o caso diretamente na tentativa de acessar números parciais. Conversei com Ezequiel Silveira, advogado e representante da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Ele confirmou o que eu já suspeitava. Ninguém possui a informação consolidada, nem mesmo a própria associação. Nem a associação que representa os familiares dos presos políticos sabe quantas pessoas ainda estão presas. Vocês conseguem imaginar essa situação? Essas pessoas elas estão totalmente perdidas no sistema prisional, esquecidas, podendo sofrer todo tipo de abuso do Estado sem nenhum tipo de fiscalização ou cobrança. Ele foi, então, o Davi Agape, procurar diretamente os órgãos públicos, o STF, o MPF, a PF, e olha aí o que ele encontrou. O conteúdo dos pedidos que o Davi Agape fez era simples e direto. Quantas pessoas seguem presas em decorrência dos atos do 8 de janeiro? Eu não pedi nomes, não pedi processos, sentenças, nem dados pessoais, apenas um número consolidado. O primeiro a responder foi o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que informou que o pedido não se trata de solicitação de informação, alegando que tudo o que envolve processo judicial deve ser tratado conforme o regimento interno do tribunal. No mesmo dia, protocolei recurso em primeira instância. Argumentei que a solicitação dizia respeito a um dado objetivo de interesse coletivo e que a negativa violava dispositivos centrais da Lei de Acesso de Informação, especialmente o artigo 7º, parágrafo 3º, que garante o direito de acesso a dados estatísticos e consolidados, mesmo em casos de sigilo parcial. Também citei o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que assegura o direito à informação, e o artigo 37, que determina a publicidade como princípio da administração pública. O recurso foi indeferido com a mesma justificativa genérica. Para piorar, o sistema não habilitou a opção de recurso em segunda instância, violando o artigo 16 da própria lei, que garante expressamente esse direito. Olha, isso aqui é um abuso gigantesco. Viola uma das principais regras constitucionais da administração pública, que é a transparência. Transparência. Eles podem até não passar dados de processo em sigilo, não pode. Mas número consolidado de quem está preso. A pessoa está presa ou não, é um dado de interesse público, é um dado que não tem sigilo. E mais, está falando de processos públicos, por crimes. É uma questão, como ele diz aqui, de transparência. E quem lembra do que o Barroso disse para o Pedro Vaca, que é o relator da OEA, que veio para o Brasil para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Ele é o relator lá da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exatamente para a liberdade de expressão, veio ao Brasil investigar abusos, e aí quando ele veio ao Brasil, ele visitou o STF, se reuniu com o Barroso. Você lembra o que o Barroso disse? Gente, eu lembro. Olha aqui no próprio site do STF. Olha aqui a informação divulgada.
a reunião transcorreu em clima cordial e o presidente Barroso ressaltou que tudo no Supremo é feito com absoluta transparência e colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento superveniente necessário. A gente está vendo a transparência do STF, hein, ministro Barroso? Parabéns para vocês, vocês são um exemplo de transparência, de abertura, de franqueza, de prestação de contas, publicidade, visibilidade, controle social. Ó, estão de parabéns. Palmas para vocês, ó. Palmas para vocês, parabéns. E o MPF e a PF, segundo o Davi, fizeram o mesmo. Eles sabonetaram e não responderam nada do que ele solicitou. E aqui vem a conclusão acertada agora do Davi Agape sobre isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na conclusão dele acertada e explosiva sobre esse abuso que acontece. Olha aí. A recusa sistemática em informar, amparada por sigilos vagos e desprovidos de fundamento, não é um desvio pontual, é parte de um padrão. Um padrão que vem sendo chamado por juristas e defensores de direitos fundamentais de lawfare, o uso do aparato judicial como instrumento de perseguição política. Gente, aquilo que eles acusavam que a Lava Jato tinha, mas que não tinha, até porque na Lava Jato você tinha 3 instâncias para recorrer, não tinha como existir um lawfare. Mas agora eles fazem isso diretamente na instância mais política do Brasil e contra a qual não existe chance de recurso, não tem um tribunal acima. Olha aí, o uso do aparato judicial como instrumento de perseguição política. Os números não são apenas ocultados, eles são tratados como uma ameaça, porque eles evidenciam a desproporção das prisões, a seletividade das penas e o uso do direito penal como uma forma de silenciamento. A ausência de dados, portanto, não é uma falha burocrática, é a face invisível de um sistema que abandonou a imparcialidade. A resposta continua oculta, protegida por sigilos, sem justificativa e sem qualquer traço de transparência. Sem qualquer traço de transparência. Aquela transparência que o ministro Barroso, ele boosted, né? Ele falava, ele se arrogava, ele falava de vento em popa, né? Com toda a firmeza, de boca cheia. Essa mesma transparência é aquela que não existe. E agora eu quero ver a sua opinião. O que você achou de mais esse abuso absurdo do STF? Me conta aí nos comentários. Curte o vídeo para que mais gente veja isso, se indigne, se una a nós, erguendo a nossa voz de indignação. Se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder análises como essa aí. Você é convidado a ser membro também no canal para receber conteúdos exclusivos, além de ser uma forma muito gentil de você estar apoiando o nosso trabalho. Obrigado e um grande abraço.